Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Eu quero trazer para vocês hoje um assunto muito importante sobre fechamento da porta da graça. Será que a graça de Deus ela pode se fechar algum dia? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Primeiro, eu quero abordar aqui quais os pontos que eu vou utilizar no nosso estudo e vocês terão que acompanhar, porque eu vou falar sobre cada ponto em específico, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, algumas parábolas de Cristo retratando o fechamento da porta da graça. Quero falar com vocês sobre a questão do evangelho ser pregado no mundo todo. Terceiro ponto é ver a eficácia de Satanás com todo o poder nos últimos dias para enganar. Quarto ponto, a nossa decisão, quem nós vamos decidir adorar, né? A quem servir. E quinto ponto, a questão do selamento, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como vai ser esse selamento, né? E como nós vamos estar quando isso ocorrer. Então vamos ver aqui agora, começar abrindo a Bíblia com vocês aí. Vamos percorrer a Bíblia para vocês entenderem sobre o fechamento da porta da graça. E um texto que eu quero ler com vocês rapidão está em Mateus no capítulo 25. Mateus capítulo 25, no verso 10. Aqui fala sobre a parábola das 10 virgens. Vocês devem ter ouvido bastante sobre essa parábola. E no verso 10 tem algo interessante sobre o fechamento da porta da graça, que diz assim: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois nós vemos aqui, né, as outras virgens nécias batendo na porta, pedindo para o Senhor abrir, porém o Senhor não as conhecia. Nós temos outra parábola também de Jesus, contada lá em Lucas, capítulo 13, no verso 25. Lucas, capítulo 13, verso 25. Que também retrata uma parábola, né? Parábola da porta estreita. Verso 25 diz assim: Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Novamente nós vemos aqui, né, retratada nessas parábolas um fechamento de porta, né? Nós vemos aqui uma representação clara sobre o fechamento da porta da graça, né? Um dia essa porta vai se fechar e o Senhor realmente não vai poder abrir. Mas antes nós vamos ter a oportunidade de escolhermos, né, qual lado nós queremos estar. Então, continuando, próximo ponto, nós já sabemos, eu não vou ler para vocês, mas está lá em Mateus, capítulo 24, no verso 14, que fala que o evangelho vai ser pregado no mundo todo. O evangelho do reino, né? O evangelho, a palavra de Deus, ela vai ser pregada no mundo todo. As pessoas vão saber da verdade, qual é a verdade de Deus. E em oposição a isso, nós vamos ter também Satanás lutando, né, com todo o poder, sinais e prodígios, para levar a humanidade, né, à perdição. Então nós vamos acompanhar agora em 2 Tessalonicenses, né, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, lá no verso 9. Acompanhe comigo. Vamos abrir aqui. 2 Tessalonicenses. Vou abrir aqui rapidão. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, fala o seguinte: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, né, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Que verdade? Palavra de Deus, que vai ser pregada no mundo todo. Então, Satanás, nos últimos dias, ele vai usar todo o seu poder, né? Todo o seu poder, prodígios, sinais, né, de mentira para enganar a humanidade. Ele vai usar mentira misturado com verdade, né? Ele vai usar falsas doutrinas
ele vai usar meios para fazer as pessoas se afastar da palavra de Deus e não obedecê-lo. Não é isso que ele faz desde o princípio, lá, desde Adão e Eva. Ele usa artimanhas para fazer o ser humano desobedecer a Deus, né? E em meio a tudo isso, palavra de Deus, a verdade sendo pregada, a mentira, né, com todo o poder, né, de engano, e nós no meio para decidirmos que lado deveremos estar, né? Qual lado você quer estar, né? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, né? Quero abrir aqui com você rapidão lá em Apocalipse, isso mesmo, Apocalipse capítulo 14, para a gente ver essa questão da adoração, né? Apocalipse capítulo 14, nós vemos aqui as 3 mensagens angélicas, né? Verso 6 diz o seguinte: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Lembra lá de Mateus 24, verso 14? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. Então, o evangelho está sendo pregado. Esse anjo veio trazer esse evangelho, ele está sendo pregado hoje mesmo para você. E depois, outro anjo, né, pede para temer a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai a quem? Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa mensagem angélica, ela está pedindo para você, através da pregação do evangelho, a adorar a Deus, né? Você agora sabe da verdade, você está conhecendo a verdade, então você vai ter que escolher adorar a Deus. E depois ele fala, né, tem a segunda voz, dizendo, né, que caiu a Babilônia, mas eu quero frisar aqui na terceira voz para você entender. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, né? Então, olha o que acontece. Uma voz pede para que você adore a quem? A Deus. E a outra voz diz para você não adorar a Satanás. Então, você tem que escolher. Lembra de Josué? Josué lá no capítulo, se eu não me engano, deixa eu ver se eu coloquei, Josué capítulo 24, verso 15. Né? Josué diz assim: se você não quer servir a Deus, decida a quem você quer servir. Você vai servir aos deuses dos egípcios? Você vai servir a qual Deus você quer servir? Decida hoje quem você quer servir, a quem você vai estar adorando, com tudo que você tem, com tudo que você é, com a sua vida, com o seu corpo, quem você está adorando. Você está deixando alguma brechinha para que Satanás possa tomar conta da sua vida? Nós temos que lembrar que Deus, ele só aceita o todo, não aceita um pedaço. Se você ainda está em pedaço, você está ainda como aquelas 5 virgens nécias, que só tinha um pouco de azeite, mas ainda estava faltando, entendeu? Então você não pode estar com dúvida, você não pode estar com a metade entregue para Cristo. Você tem que se decidir pelo todo, né? Depois disso, nós vamos ver o seguinte. Vamos ver quando exatamente na Bíblia essa porta se fecha, né? Mais uma vez acontecendo na história. Olha que interessante. Eu quero que você abra aí lá em Apocalipse, capítulo 7. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 7. Eu vou ler o verso 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha que interessante. Aqui os anjos receberam as 7 últimas pragas e nós vemos aqui claramente dizer para não danificar nada, né? Nós vemos no contexto aqui também o seguinte, que os anjos estão segurando os ventos da terra, para que grandes, né, enormes catástrofes não aconteçam, até que os servos de Deus sejam selados. Então, quando o povo de Deus for selado, completamente selado, quando o mundo todo tiver recebido o evangelho, tiver escolhido qual lado eles estão, se estão adorando a Deus ou se estão adorando a Satanás,
Jesus, ele se levanta, o juízo já terminou, cada um vai ser selado, o seu destino vai ser selado. Alguns vão ter o destino selado para perdição, né, para morte, e outros com destino selado para salvação, para a vida. Alguns selados com o Espírito Santo e outros com a porta trancada com o Espírito Santo do lado de fora. Ou seja, esses aqui eles estão perdidos. Entendeu? É nessa hora que nós vemos claramente o fechamento da porta da graça. Então, pouco antes de Cristo voltar, a graça, ou seja, o Espírito Santo de Deus vai se retirar e ele vai permanecer naquelas pessoas que o buscaram, né, que pediram, como Deus fala na sua palavra, como Cristo fala na sua palavra. Então, a pergunta que eu faço para você é: decida agora a quem você vai servir, a Deus ou a Satanás? Quem você vai continuar adorando, a Deus ou a Satanás? Para encerrar sobre esse assunto de fechamento da porta da graça, né, nós vemos aqui também o seguinte, Apocalipse capítulo 22, verso 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso mesmo. Isso acontece no fechamento da porta da graça. Aqueles que estão selados com o Espírito Santo, aqueles santos, eles vão continuar se santificando até a volta de Cristo. E aqueles ímpios, aqueles que cometem injustiça, eles vão continuar fazendo injustiça. Eles vão continuar sendo ímpios. Nesse tempo, as pragas vão estar caindo. Este é um novo assunto que vou tratar com vocês lá na frente. Se ficou alguma dúvida, mande para mim, beleza? Hebreus também nos diz algo bastante interessante, né? Que se quando conhecemos a verdade, né, e continuamos a pecar, não há sacrifício mais que possa nos salvar. Então, com esse texto, eu encerro aqui para você. Se inscreva no canal, compartilhe, dê like e acompanhe os próximos vídeos, beleza? Para você estar aprendendo cada vez mais. Falou, um abraço, que Deus abençoe.